Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Segunda Crônicas, capítulo 31. De que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Segunda Crônicas 31, a partir do versículo 2. O texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o seu coração nessa noite. Nós temos falado aqui, nestes últimos sermões que eu tenho pregado, sobre a importância do culto, sobre a importância da adoração a Deus. E tenho insistido que a adoração, o culto, é o momento mais importante na vida do cristão. Nada na vida do crente pode ser mais importante do que o momento em que ele se reúne para adorar a Deus, para prestar culto ao Senhor de toda a terra. Não há nada maior do que isso. Não há atividade mais importante que alguém possa ter dessa vida do que prestar culto a Deus em espírito e verdade. E nós temos usado aqui esse texto de 2 Crônicas, o exemplo que vem do rei Ezequias, para caminharmos sobre algumas coisas que são de extrema importância para o nosso culto e para a nossa adoração. Precisamos entender isso, porque se nós não entendermos o que é o culto, o que é a adoração, a nossa vida cristã será sempre incompleta. E uma das coisas que nós chamamos a atenção é quando o rei Ezequias diz que nós somos escolhidos de entre todas as nações para sermos adoradores, para prestarmos culto a Deus. Essa é a nossa vocação. Essa é a vocação do cristão, estar na presença de Deus. E isso é algo extraordinário, porque não é para todo mundo. Nós só podemos chegar à presença de Deus por meio de Jesus Cristo, do sangue que Ele derramou na cruz a nosso favor. E somente aqueles que estão lavados no sangue de Jesus têm esse altíssimo privilégio de se achegar ao trono da graça de Deus. Então temos insistido nisso porque cremos também que uma igreja adoradora, uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, essa igreja fará diferença na sua cidade, fará diferença no seu país. Uma igreja adoradora será sempre usada por Deus para abençoar a nação. E é justamente isso que nós estamos enfatizando através da vida do rei Ezequias. Ele começou a reinar com 25 anos. Quando ele começou a reinar, o país estava devastado por uma terrível crise moral, espiritual, econômica. O pai dele, que havia sido rei anterior, foi um dos piores reis de Israel. Arrasou o país, acabou com a adoração, fechou o templo, criou altares a deuses falsos por toda a nação. E foi um rei tão infiel que não foi nem sepultado no lugar da sepultura dos reis. E Ezequias começa a reinar nessa situação, país devastado. O reino do norte já sob a pressão da Assíria, que já estava invadindo o reino do norte, as 10 tribos. Ele era rei de Judá, das 2 tribos que haviam permanecido em Jerusalém. E mesmo diante dessa situação toda, a primeira atitude de Ezequias para restaurar a sua nação foi restaurar o culto a Deus. E a primeira atitude dele foi destruir aquela serpente de bronze que Moisés havia feito 800 anos antes, a mando de Deus, lá no deserto. Mas aquela serpente havia se tornado objeto de culto, de adoração. Os judeus a chamavam de Neustã. E havia todo um culto
elaborado toda uma estrutura religiosa montada em volta daquela serpente de bronze. E Ezequias viu aquilo ali uma maldição sobre a sua nação. E ele então manda que aquela serpente fosse destruída, moída, espalhada pelo país para que ninguém achasse nenhum fragmento, porque ele sabia que aquilo estava afrontando o Deus vivo. E ele então chama os levitas, os sacerdotes, determina que eles se santifiquem a Deus, que eles se consagrem a Deus para voltarem a prestar culto. Manda que eles abram o templo de Jerusalém, que estava fechado, que eles de novo fizessem os objetos usados no culto, porque haviam sido dados como presente a reis estrangeiros. E eles ouvem essa chamada do rei com muito entusiasmo, e em 16 dias eles se consagram, eles limpam o templo e vão ao rei dizendo: olha, o templo está pronto, o culto pode ser restaurado. E ele realmente, logo no primeiro dia, ele levanta de madrugada, ele chama os seus príncipes e vão à casa de Deus, ao templo de Jerusalém, para prestar culto. E ali então é restaurado o culto a Deus naquela nação. Isso é feito com muito entusiasmo, isso é feito com muita alegria, porque agora eles podiam adorar a Deus. E Ezequias, como eu já citei, no capítulo 29, no versículo 12, 11, ele diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Ele lembra da eleição, do chamado, da vocação daquele povo. E nós precisamos entender também que nós somos chamados, eleitos de Deus, para adorar ao Senhor, para estar perante o Senhor. Muitas vezes nós achamos que fomos chamados para fazermos uma infinidade de coisas na igreja. E às vezes nos desgastamos tentando agradar a Deus, quando o chamado de Deus para a nossa vida é para o culto, para a adoração, para estarmos diante dEle em adoração, em sinceridade de coração. Ezequias lembra ao seu povo. E quando nós lemos isso, nós nos lembramos de uma palavra de Jesus, que está registrada lá em João 15, 16, quando ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, se nós somos do Senhor, nós somos chamados e temos este alto privilégio de sermos testemunhas para o mundo, de que aqui tem um povo que adora a Deus, um povo que se reúne em adoração. E por isso, irmãos, o culto precisa ser levado muito a sério na vida do cristão. E por isso nós estamos falando da restauração do culto. Estamos vivendo o tempo da reforma. A reforma houve também uma restauração do culto a Deus. E as nações foram abençoadas, porque o culto a Deus voltou a ser um culto bíblico, segundo a palavra de Deus e não segundo as invenções humanas. E nos dias que nós vivemos uma época em que a palavra de Deus está sendo desprezada de forma tremenda e terrível. Os cultos são feitos para agradar as pessoas. Os cultos são feitos segundo as invenções humanas e não segundo aquilo que a palavra de Deus nos determina. E por isso estamos vivendo esse caos. Por isso estamos vivendo momentos terríveis. E por isso vemos a mão de Deus pesando sobre este universo. Porque Deus não tem sido adorado. Porque o Criador de todo o universo não tem sido adorado conforme Ele exige na sua palavra. Os seres humanos desprezam esse Deus.
tendo conhecimento desse Deus, não o adoram como Deus. Diz Romanos capítulo 1. Por isso eles são indesculpáveis. Quando o juízo de Deus vem e alcança nações, nós estamos vendo isso, porque são indesculpáveis. Sabendo que precisam adorar a Deus, não o adoram. E nós, irmãos, que somos chamados, que temos esse conhecimento, sobre nós pesa esta responsabilidade. Temos o altíssimo privilégio, que o restante do mundo não tem. Mas como nós temos adorado a Deus, o culto tem sido realmente algo importante na minha vida, na vida da minha família, ou qualquer impedimento me tira do culto, qualquer coisa me tira da adoração, qualquer telefone que toca eu saio correndo de dentro do culto. Onde está o respeito, a adoração? Somos chamados para adorar. Somos chamados para estar na presença do Senhor. E se nós desprezarmos isso, irmãos, haverá consequências muito sérias, como houve em Israel. Como diz Romanos, somos indesculpáveis quando nós desprezamos as oportunidades que Deus coloca sobre nós. Coloca diante de nós. O templo é aberto, o culto está determinado, mas eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas atividades para fazer. Eu tenho muitas coisas para correr atrás. E Deus vai me esperando. Para quando eu puder, tiver tempo, tiver disposto. Mas nós somos chamados por Deus para adorá-lo. E quando Ezequias faz isso naquela nação, a sua nação começa a ser abençoada. Ele convoca o povo para celebrar a Páscoa, como nós vimos na semana passada, no dia da ceia. Qual o privilégio maior, irmãos, do que participar da ceia do Senhor? Quantos desprezam? Quantos acham que vir ou não vir a ceia, participar ou não da ceia, não faz diferença? Faz diferença. Porque é um momento sublime na vida do cristão. Quando nós estamos testemunhando e realmente experimentando o amor de Deus por nós, nos elementos da ceia. Mas muitas vezes nós temos desprezado. Muitas vezes nós temos coisas mais importantes do que estar na presença do nosso Deus. E quando uma igreja é adoradora, irmãos, as bênçãos de Deus alcançam as nossas vidas. Porque quando nós adoramos a Deus, o Espírito Santo nos santifica. Não somos nós que nos santificamos. Não são as nossas obras que nos levam à santificação. Não é porque eu jejuo mais, porque eu oro mais, porque eu faço mais campanha, porque eu faço isso ou aquilo que eu vou ser santificado. Eu vou ser santificado quando eu estou adorando a Deus e o Espírito de Deus está me santificando diante do Senhor. Está me tornando puro para entrar na presença do Senhor. É isso que nos santifica. Não é a nossa obra, o nosso esforço. É a graça de Deus manifestada na adoração. E assim as outras coisas na nossa vida. As outras coisas que nós achamos que temos que fazer, quando Deus poderia fazer por nós, ou já fez por nós. Como é o caso da salvação, que muitos acham que têm que fazer alguma coisa, que são as suas obras que vão levar à salvação. Mas se ele estiver num culto e ouvir a palavra do Senhor, o Espírito de Deus pode salvá-lo e transformá-lo numa nova criatura. E nós estamos caminhando aí através destes textos de 2 Crônicas. E no texto que eu falei de hoje, do capítulo 31, do verso 2 em diante, nós vemos então, depois daquela alegria toda, daqueles cultos, no final do versículo do capítulo 30, verso
27, confere aí, diz assim a palavra: então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Os sacerdotes e levitas, como chamamos, somos nós. Hoje não há mais essa separação. O sacerdócio universal, todos nós que estamos aqui, estamos como sacerdotes, como levitas, adorando a Deus. Somos a igreja do Senhor. E quando nós adoramos a Deus, acontece isso. Aí, o Senhor nos levanta como igreja para abençoar essa nação, para abençoar o nosso povo, para abençoar a nossa casa, para abençoar o seu povo. E quando Ele abençoa o seu povo, essa bênção se espalha pela nação, através de nós, santificados, comprometidos, que estamos realmente adorando a Deus em espírito e em verdade. E nós vemos aqui Ezequias estruturando o culto. E ele então institui que deveria haver o sustento daqueles que ministravam na casa do Senhor. E ele então é o primeiro a fazer isso. Ele dá o exemplo da liderança. Se nós queremos realmente uma igreja adoradora, a liderança tem que ser uma liderança adoradora. Se nós queremos uma igreja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, a liderança tem que ser fiel, exemplo, porque senão não vai acontecer. Tem que começar dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos oficiais da igreja. Veja aí no versículo 3 que quando fala que Ezequias contribuía para o sacrifício diário, dando seus animais, para que aquele culto fosse mantido, para que o culto a Deus acontecesse, porque ele cria nisso, que o culto fazia diferença, a adoração fazia diferença. Por isso, a liderança precisa entender a sua posição. Se nós queremos ser essa igreja que faz diferença, tem que começar aqui, e nós, pastores, presbíteros, diáconos, temos que ser exemplo para a igreja de fidelidade, de amor, de compromisso, porque Deus nos chamou para olharmos pela igreja que Ele comprou com seu próprio sangue. Por isso, sobre nós temos uma responsabilidade enorme. Por isso, a liderança precisa andar nos caminhos do Senhor. E Deus precisa realmente mexer conosco, com cada um de nós, para que sejamos esses exemplos na nossa vida e vemos a bênção de Deus fluindo na nossa vida e através de nós. Mas uma outra coisa que chama a atenção nesse texto é que quando, no versículo 4, diz: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. O povo, quando vê a liderança sendo fiel, ela também será obediente. Você vê que o povo recebeu essa ordem. Não era uma simples ordem do rei, mas era uma ordem vinda de Deus. E deveria haver ali essa contribuição. E diz aqui, devido ao sacerdote, para que pudessem dedicar-se. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e do todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Primícia significa o melhor. Deus não aceita resto. Deus aceita o melhor.
E animal nenhum podia ter defeito para ser oferecido a Deus. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser o melhor do rebanho. Aquele que custava mais caro é que era oferecido lá para o culto. Aquele boi bonitão, né? Vale uma grana. É aquele, não era aquele feinho lá não. Primícias. E por isso o texto que o pastor David leu há pouco diz isso: honra o Senhor com os bens, com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. E o texto diz a razão disso: para que aqueles que se dedicam ao Evangelho tivessem o seu sustento. A gente se lembra aqui de Atos 6, quando houve aquela discussão na igreja primitiva a respeito da distribuição das cestas básicas, as viúvas. E os apóstolos disseram: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E mandou então que se escolhessem 7 homens cheios de espírito, para que cuidassem disso os diáconos. E ele diz então: mas nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós nos consagraremos a isso. E Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14, diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, aquele povo não só trouxe o melhor, mas trouxe abundância. E de maneira tão grande que o rei Ezequias foi lá ver o que estava acontecendo e chegou e se admirou. E chamou o sacerdote: olha, que são esses montões aqui? E no versículo 10 diz assim: então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado deles, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Lembre-se que o povo estava, a nação estava em crise, a nação estava quebrada, mas o povo foi fiel. E vejam como Deus multiplicou. E assim acontece quando nós confiamos no Senhor. E depois nós vemos, irmãos, o exercício fiel do ministério. Aí dos versos 17 a 19, está dizendo como os sacerdotes, os levitas, desempenharam com fidelidade o ministério. Isso é algo que aqueles que são chamados por Deus para exercerem o ministério precisam ser fiéis no exercício do seu ministério. Pastores, presbíteros, diáconos, os músicos, aqueles que trabalham na recepção e qualquer outro ministério, precisam fazer isso com fidelidade, com alegria, com dedicação, porque isso honra a Deus, porque isso agrada ao Senhor. E eles fizeram isso. Eles eram fiéis, foram fiéis no exercício do ministério. Vejam aí o final do versículo, o versículo 18, que diz: porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Eles levavam a sério as coisas de Deus. Aquilo que era sagrado, consagrado, era feito com temor e temor, e não de qualquer maneira, e não para simplesmente desempenhar alguma função. Mas isso, precisamos entender essa chamada do Senhor. O Senhor nos chamou, dentre todos os povos da terra, para sermos seus adoradores, para estarmos na presença dEle. Já pensou nisso? Quando você está no culto, você está na presença de Deus. Jesus está presente no meio do seu povo. Nós achamos que estamos não, que
Então, na minha presença, não é na minha presença, eu estou aqui apenas na frente de vocês para trazer uma palavra. Mas nós estamos na presença do Deus Santo, Todo-Poderoso, e como nós encaramos isso, como nós encaramos essa oportunidade que Deus nos dá a cada semana. Um dia é do Senhor justamente para isso, para que esse dia seja consagrado ao Senhor, a adoração a Deus. E isso, irmãos, fará toda a diferença na vida pessoal, na vida da nação. O texto, no versículo 20 e 21, diz: assim fez Ezequias a todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Vejam a prosperidade que veio sobre aquela nação. Apesar de ser uma tribo, duas tribos pequenas, o rei da Assíria não conseguiu destruir aquela nação. Os capítulos seguintes aí, se você tiver curiosidade, leia. Você vai ver como Deus protegeu aquela pequena nação do maior império do mundo. E eles não conseguiram entrar em Jerusalém, porque ali o culto havia sido restaurado, porque ali a adoração a Deus havia sido levada a sério. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós vamos ver mudanças na nossa nação. Vamos ver mudanças na nossa casa. Porque enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor está agindo em nosso favor. O Senhor está fazendo a obra que nós não podemos fazer. O Senhor está atuando em nosso favor, porque nós estamos na presença dEle, fazendo aquilo para o qual fomos chamados, vocacionados e eleitos por Deus. É sobre isso que eu tenho pregado nesses últimos domingos. Eu creio que o caminho para o nosso país sair dessa crise moral, dessa crise espiritual, na qual ele está afundado, passa pela restauração da igreja de Cristo nesse país. Essa igreja que se chama evangélica e cristã, ela precisa restaurar o seu culto a Deus, precisa deixar de ser um show para agradar as pessoas, de ser um lugar onde as pessoas vão buscar bênção, buscar prosperidade, para ser um lugar onde Deus é adorado em espírito e em verdade, com humildade, com santidade, com seriedade. Porque, irmão, se o povo que Deus elegeu para adorá-lo, para servi-lo em espírito e verdade, fizer isso, o Senhor agirá com a sua mão forte e seu poder infinito em favor da sua igreja, abençoando a sua nação. Como? Porque da igreja e do meio do povo de Deus sairão aqueles que exercerão uma liderança positiva, honesta, em todas as áreas da nossa sociedade que nós estamos entregando de mão beijada para aqueles que são desonestos, para aqueles que são mentirosos, para aqueles que não temem a Deus. Mas se nós somos uma igreja fiel, no meio do povo de Deus, Deus vai levantar aqueles que irão fazer diferença no meio da sociedade onde estão vivendo. Aqueles que lutarão contra as injustiças, porque a cada domingo eles estarão na presença do Deus justo e do Deus santo. A cada domingo, a cada culto, a cada adoração, estarão diante desse Deus, e quem está diante desse Deus é transformado e vai fazer diferença na sociedade onde vive.
É isso que nós estamos precisando. E às vezes nós queremos mudar as coisas pela nossa força, e nós não temos força nenhuma. Queremos mudar as coisas pelo nosso poder, e nós não temos poder nenhum. Porque nós não fomos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para estarmos diante do nosso Deus em adoração. E quando nós fizermos isso, de todo o coração, de coração não dividido, como diz o texto que Ezequias fez, nós vamos ver a bênção de Deus. A igreja será uma voz profética da nação. E a sua intercessão, as suas orações, chegarão à santa habitação de Deus. E o evangelho da graça será pregado com fidelidade. E muitos ouvirão e serão salvos. E haverá diferença. Porque o evangelho mentiroso não salva ninguém. E não provoca mudanças. Os falsos cultos continuarão existindo. Não pense que eles vão desaparecer. Porque eles agradam o coração ímpio. Mas a obra de Deus será feita por meio daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E que Deus realmente possa encontrar aqui, na primeira igreja presbiteriana Juiz de Fora, em outras igrejas por este país, verdadeiros adoradores, para que a honra e a glória de Deus possam ser vistas nesse país. E através de nós possamos ver mudanças. Parece algo utópico, mas foi isso que já aconteceu na história. E pode voltar a acontecer. Foi isso que aconteceu com Ezequias, com outros reis, e através da história da igreja. Quando Deus trouxe avivamento, o avivamento do culto, da adoração, isso se espalhou por diversas nações. Possamos, irmãos, entender essa palavra do Senhor. Deus tem nos exortado todos estes dias. Talvez você já esteja dizendo, olha, já ouvi essa palavra, já estou cansado de ouvir. E continua do mesmo jeito, mas eu, em nome de Jesus, eu desafio você a levar com seriedade a adoração a Deus. O culto que se presta aqui pela manhã e à noite são momentos sublimes, momentos que não podem ser trocados por nada mais, porque você estará na presença do Senhor. Israel desprezou isso. Depois, ao longo da história, e perdeu o seu lugar de adoração. Perdeu o seu lugar de adoração. Nós nunca percamos o nosso na presença do Senhor. Que o Senhor não nos tire do lugar para pôr outro no nosso lugar. Porque Ele busca adoradores. E se Ele não achar em nós, Ele vai achar em outros, com certeza. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que Deus nos abençoe. Que você se torne um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, para que a glória de Deus possa se manifestar nessa nação. Em nome de Jesus. Amém.